Boa tarde, senhores jurados. Hoje, o meu papel aqui é apresentar para os senhores o que a lei fala. Muitos dos senhores aqui pode ser que já tenham feito mais luz, ou pode ser alguém que nunca tenha feito luz, então tem o costume de inicialmente explicar para o jurado como que um juiz julga. Eu acho uma missão muito árdua da doutora Alessandra, analisar as provas e julgar, porque aqui a gente tem que afastar a nossa crença, afastar os nossos entendimentos e se ater à prova. A lei, que é o norte do juiz, em seu artigo 155 do Código de Processo Penal, ela diz: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. O que é isso? É a lei falando para o juiz que ele vai decidir de acordo com o que foi produzido em juízo, as audiências de instruções e julgamentos, os laudos, as perícias realizadas, todo esse arcabouço probatório vai ser a base para o magistrado decidir se ele condena ou se ele absolve. O artigo 156, ele determina que a parte que acusa deve produzir essa prova. Então, o Ministério Público, no momento do oferecimento da denúncia, ele deveria ter apresentado elementos que superassem a dúvida e apontassem o Alexandre como autor desses disparos. E, como muito bem dito aqui pelo promotor, nesse processo a gente não tem dúvida, a gente tem certeza que não foi ele. E por que a gente diz isso? Eu vou apresentar aqui, inicialmente, a portaria do relatório final do delegado. Quando uma ocorrência é feita, o policial faz um registro de ocorrência, o delegado instaura uma portaria de verificação preliminar de inquérito, então instaura uma portaria de APF, e eles vão investigando, vão fazendo diligências para chegar numa conclusão. E aqui, após toda a narrativa, o delegado ele entendeu que o policial, a conduta indicava, supostamente que ele estaria agindo ali numa legítima defesa, porque a narrativa era que a polícia foi realizar uma operação determinada pelo comando, todos fardados, todos combatendo o tráfico, impedindo que o tráfico avance e coloque barricadas na nossa rua, coloque barricadas na nossa casa. Os policiais tentando trazer segurança para a sociedade foram lá tentar repelir o avanço do tráfico. Chegaram lá e, obviamente, os traficantes com o material bélico que eles têm aqui no Rio de Janeiro, existem os soldados do tráfico, que são aqueles que nem vendem, são aqueles guerrilheiros que combatem, que trocam tiro com a polícia. Então, a partir do momento que a polícia chega, eles tomam os seus postos e começam a tentar impedir a incursão da polícia. Os soldados, os policiais militares, tentando repelir essa atuação do tráfico, eles foram disparando, foram fazendo incursão. Disparava, dispersava, avançava. Disparava, dispersava, avançava. Até conseguir chegar num determinado local. Chegando no local, como dito aqui pelo Alexandre, eles encontraram um corpo. E aí a equipe foi muito bem clara, não socorreu, o Alexandre ficou fazendo a contenção. E aí, eu gosto muito de confrontar as provas. Veja bem, vamos supor que seria verdade que ele tivesse alvejado e matado lá. Aí eu me pergunto, cara, se ele tivesse feito isso, não seria mais fácil ele sumir com o corpo? Não seria mais fácil ele deixar lá largado e a pessoa que se virasse? Não! Ele pegou o corpo, levou para o hospital, ele foi lá relatar a ocorrência, ele levou o documento da vítima para trazer informações do que havia acontecido. Então, se a gente analisar o pós-crime, os fatos, eles são totalmente contraditórios com a denúncia. Quem quer matar, quem mata, quem é de grupo de extermínio, não relata o caso na delegacia. E aí eu trago um caso aqui para os senhores refletirem. Acredito que todos se lembram do caso Amarildo, que ele foi assassinado, o corpo sumiu, a guarnição lá da UPP toda investigada, ninguém achou o corpo até hoje. E eles foram condenados. A conduta do Amarildo é totalmente diferente dessa conduta. Foi um corpo que sumiu, foi um corpo que a polícia não prestou socorro, foi um corpo que a polícia não relatou nenhum registro de ocorrência. A família que teve que lutar e buscar informações para apontar a polícia como autor do crime. E a gente analisando a conduta do Alexandre é totalmente diferente. A gente vê aqui que, de fato, a equipe agiu ali numa operação muito correta. E eu gostaria de parabenizar o promotor, porque essa era a minha fala. O policial que supostamente está ali no erro, cara,
ele não ia deixar um fuzil da mole. Um fuzil desse, ele no mercado negro, dá mais de um ano de salário de policial militar. Então, eu já tenho diversos casos onde, de fato, houve ali uma arma implantada, é um 38 velho, é um 22, é uma pistola que não funciona. Agora, um fuzil, dizer que a equipe implantou um fuzil, é demais. E outra coisa, além de drogas, rádio comunicador, né? A gente, analisando a prova processual, tudo indicava que ele estava envolvido. Porque quando o bandido morre, dificilmente a pessoa vai falar, não, ele era bandido. Na maioria das vezes, a família tenta legitimar, até com intenção de buscar uma indenização do Estado. Porque quando o policial mata alguém, a família que teve ali seu ente querido alvejado, ela pode entrar com uma indenização. Então, existem vários motivos, a gente não tem como confirmar. E uma coisa que seria muito fácil era provar ali que ele era trabalhador e isso aqui não veio os autos. Então, a gente não tem síntese de nada nesse processo. A gente tem várias pontas que poderiam ser seguidas, tanto para acusar quanto para absolver, e a gente não consegue chegar a uma conclusão em relação à condenação, né? Obviamente, se a gente for analisar a vida pregressa desse homem, esse é o único homicídio que ele tem no Rio de Janeiro, que a gente ostenta aqui uma polícia de confronto, que revela ali o tráfico. É normal o policial ter 10 passagens, 20 passagens de ocorrência causa morte. Ele só tem essa, senhores. Então, como que a gente sustentaria que ele é de grupo de extermínio? Um cristão, pai de família, trabalhador, ex-militar, 21 anos de corporação, eu fui fuzileiro naval também, e tenho uma honra aqui de estar defendendo esse homem. E aí, a gente vai mais além, né? Se a gente observar aqui o processo, porque assim, como é que sabe que o policial estava com um calibre 5,56? Ele, quando foi relatar, é praxe a polícia entregar a arma para que sejam feitas perícias, para que se avalie ali aquela condição. E ele deixou o fuzil dele, um MD2, calibre 5,56. Os senhores têm ciência aqui, ó. Essa foi a arma que foi utilizada pelo policial. E aqui o vídeo que os senhores acabaram de assistir pelo Raul, ele é notório. Se fosse o policial que tivesse alvejado a vítima, o estrago seria gigantesco. E aqui a gente perguntou ao perito, a gente fez questão de indagá-lo em relação à potência lesiva de um fuzil. Se um tiro de fuzil a queima-roupa ia deixar um rombo gigantesco. Então, analisando as provas produzidas de maneira técnica, né? O laudo, ele não mente. Aqui a gente não está puxando partido para nenhum dos dois lados. O laudo, ele é claro, ele é transparente, ele é lúcido e demonstra que aquela pessoa não foi alvejada com um fuzil 5,56. É incompatível a narrativa de que os policiais teriam alvejado a vítima a queima-roupa. E aí a gente pergunta, tá bom, vamos confrontar mais. Por que ele mataria a pessoa? Por que ele mataria o rapaz? Se a família diz que ele é trabalhador. Por que ele mataria o rapaz? Se ele estava ali sem fazer nada? A gente começa a apurar a narrativa e não tem uma coerência argumentativa nessa situação. E aí a gente começa a ver que, por algum motivo, tentam compeli-lo a um crime. E os senhores sabem por que ele está respondendo esse processo? Por que ele veio parar aqui? Porque ele foi o policial que assinou lá o registro de ocorrência. Porque ele relatou o que aconteceu. Tanto é que na narrativa dele, não foi nem ele que socorreu a vítima. Mas ele, como era o mais moderno, ele era o cabo da guarnição, essa função de delegacia nenhum policial quer fazer, porque ele fica agarrado horas e horas. Então, paga-se a ordem para o mais moderno. Pagaram a ordem para ele, ele foi lá relatar a situação, e aí ficou com o nome dele nesse registro de ocorrência. O delegado entendeu que não teve crime, mas o promotor à época
quando analisou os fatos, ele entendeu que houve ali uma intenção de matar, uma intenção de desmascarar a cena do crime, e denunciou ele por essa prática. E aí a gente começa a perceber. Vocês se recordam quando o delegado prestou depoimento? E foi muito bom a gente ter exposto todos os depoimentos para os senhores terem ciência de todas as provas produzidas. O delegado disse que é padrão da PM, vítima alvejada, socorrer. Na dúvida, você socorre. O policial não pode deixar a pessoa alvejada lá, aguardando a perícia, para ela vir a óbito. Então os policiais, agindo dentro da legalidade, a partir do momento que eles encontraram a vítima alvejada lá no chão, prestaram socorro, como a lei manda. E aí, ao prestar o socorro e levar para o hospital, ele foi acusado de ter tentado mascarar a cena do crime, senhores. Olha que absurdo. Com base em quê? A gente não tem uma testemunha que fala: eu vi o Alexandre matar. Nem o cunhado, nem a irmã, ninguém afirma que foi ele. Não tem uma pessoa que fala. E como, num contexto desse, sem nenhuma prova, a gente vai condenar um policial militar exemplar? A gente não tem argumentos que viabilizem essa condenação. E aí, já apresentado a prova para os senhores, eu preciso dizer o que a lei fala quando o juiz se depara com uma situação dessa. O artigo 386, inciso 7, fala: o juiz absolverá o réu quando não existirem provas suficientes para sua condenação. E aí eu pergunto para os senhores, obviamente os senhores não precisam me responder: existe alguma prova que aponta ele como autor do crime? Não, senhores. Esse processo a gente não tem nenhuma prova que demonstra que o Alexandre concorreu para essa prática, que o Alexandre fazia parte de grupo de extermínio, que o Alexandre teve desespero da vida e tentou ceifar a vítima da vítima. E assim, seguindo a lei, se atentando às provas, cumprindo o dever constitucional dos senhores, a única resposta que a gente pode ter frente a esse caso é a absolvição. Porque não existem elementos que viabilizem a condenação desse homem. E já entendendo que não existe mais necessidade, porque está claro, está lúcido, está transparente, que esse homem não concorreu para esse crime, eu vou informar para os senhores como que a defesa pede que os senhores respondam os quesitos. Quanto à materialidade, existiu um crime. O Silas morreu? Os senhores vão responder sim. Houve uma morte. Quanto à autoria, foi o Alexandre que praticou esse crime? A defesa entende que não foi o Alexandre que praticou esse crime. Quanto à absolvição, os jurados absolvem o réu? A defesa entende que sim, porque a lei manda. O artigo 386, inciso 7º, fala que quando não houver provas suficientes para condenar, o juiz deve absolver. E aí, nesse momento, os quesitos das qualificadoras ficam prejudicados, mas também não foram comprovados o motivo fútil e não foi comprovada a tortura. A gente encerra esse julgamento, tira esse peso desse homem que foi carregar esse processo durante esse tempo todo e dá uma luz no final do túnel para que ele possa viver sua vida tranquilamente há um ano de se aposentar, carregando sua carreira toda, sabendo que não ia acontecer com sua vida. Hoje a gente não basta, hoje a gente dá uma resposta, dando mérito ao policial que sempre agiu de maneira correta, que atuou em casos emblemáticos, que defendeu crianças que foram sequestradas numa van, que abordou o ônibus que foi sequestrado na ponte e conseguiu salvar as vítimas. A carreira desse homem é exemplar. E essa é a resposta que a gente precisa dar para eles, senhores. Porque quando o caos chega, quando a gente precisa de ajuda, a polícia é a primeira pessoa que a gente chama. Por mais que tem situações que a gente não gosta da polícia, mas sempre que dá o BO, a polícia está lá para nos ajudar. E hoje, honrando a atuação desse homem,
A gente pede que os senhores absolvam esse homem. Muito obrigado à atenção de todos os senhores. E finalizo minha fala. Saúde e cumprimento a todos.